A época antes de Zaratustra. A data do nascimento de Zaratustra é disputada, e qualquer tentativa de declará-la conclusivamente é inútil. Estudiosos forneceram datas variadas sem nenhuma evidência irrefutável. Os escritores gregos declaram a época de seu nascimento em qualquer lugar de 6.500 a 2.000 a.C. Outros chegam em algum lugar por volta de 1.700 a.C. Depois, há aqueles que elaboraram cálculos pseudocientíficos baseados na astrologia, sem nenhuma prova substancial para respaldar tais alegações. O nascimento de Zaratustra foi em uma época em que a história não era registrada. Nesse ponto da história humana, uma necessidade ou sistema de registros de nascimentos ou eventos não existia. Portanto, qualquer discussão razoável sobre o assunto é impossível sem se envolver em uma violenta discussão que não leva a lugar nenhum. Tudo o que pode ser dito é que Zaratustra nasceu em algum momento durante a Idade do Bronze. Pelo menos, existe consenso sobre isso. A Idade do Bronze inicial e média estendeu-se de 3.000 até 2001 a.C. Zaratustra nasceu muito antes de Moisés, Buda, Jesus ou Maomé promulgarem sua visão do Todo-Poderoso e suas leis. O eminente estudioso e orientalista alemão Martin Haug afirma em um artigo de sua autoria, que não podemos atribuir a Zaratustra Spitama, uma data posterior a 2300 a.C. Assim, ele viveu não apenas antes de Moisés, mas até mesmo, talvez, antes de Abraão. Se considerarmos a idade inicial em que Zaratustra viveu, não é surpreendente que as ideias elevadas e sublimes que ele proclamou tenham sido mal compreendidas e mal interpretadas, pois ele estava muito além de sua época. Então Zaratustra foi o primeiro profeta da verdade que apareceu no mundo e acendeu um fogo que milhares de anos não conseguiram extinguir inteiramente. Por sua vez, a história situa Abraão no final da Idade do Bronze, ou seja, no segundo milênio entre 2000 e 1001 a.C., e é dito ainda que Moisés viveu por volta de 1300 a.C. Também existe uma discordância ou confusão semelhante sobre o local do nascimento de Zaratustra. Livros sobre a historicidade zoroastriana, como o Dinkard e o Bundarishni, frequentemente chamados de livros Pahlavi, escritos no 8º e 9º século depois de Cristo, mencionam que Zaratustra nasceu em um lugar chamado Rai nas proximidades do que é o moderno Azerbaijão. O Dinkard, que significa Atos de Religião, é considerado uma enciclopédia sobre crenças e costumes zoroastrianos. Originalmente havia 9 volumes do Dinkard, mas os 2 primeiros volumes e uma parte do 3º volume estão perdidos na história. O Bundarishni, por sua vez, é a história zoroastriana da criação. Existem outros livros também conhecidos como livros Pahlavi, mas esses dois, o Dinkard e o Bundarishni, são as fontes primárias de informação. Mas nenhum desses livros pode ser considerado como escritura sagrada. Existem outros autores que afirmam que Zaratustra veio a este mundo em um lugar chamado Bactria, na Ásia Central. Aqui é, novamente, inútil para qualquer pessoa inquestionavelmente declarar onde ele nasceu, porque tais declarações estão abertas a desafios, dando origem a confrontos e discórdias desnecessários. Basta dizer que a maioria daqueles que estudaram a vida de Zaratustra tendem a concordar que ele nasceu na Ásia Central, em uma terra chamada Ariana Vaeja, que é traduzida como a terra dos arianos. Os arianos eram vários grupos de pessoas com uma cultura comum. Os arianos eram conhecidos coletivamente como indo-europeus. A razão pela qual essas tribos são chamadas de indo-europeus é porque falavam uma língua que foi precursora dos dialetos asiáticos e europeus que viriam a surgir depois. Antes de prosseguir, é fundamental entender o significado da palavra ariano. A palavra ariano vem de ário, que significa nobre, justo, digno e decente. Essa palavra não sugere, de forma alguma, uma raça superior de humanidade. Todavia, é um infortúnio da história que algumas pessoas ignóbeis usurparam a palavra ariano para significar algo que ela não significa, a fim de mascarar sua personalidade desprezível para intenções nefastas. Os verdadeiros arianos na Idade da Pedra eram um povo pastoril que vivia nas estepes do Cáucaso. Eles veneravam os elementos naturais como fogo, água, terra e ar, uma veneração que sobreviveu através dos tempos na cultura véstica e na cultura védica. Por volta do 3º milênio antes de Cristo, algumas das tribos indo-europeias começaram a se mover para o oeste e se estabeleceram no que é hoje a Europa Ocidental. Historiadores e arqueólogos se referem às tribos que permaneceram nas estepes como indo-iranianos.
Os indo-iranianos eram pastores e semi-nômades que temporariamente estabeleceram moradias onde a agricultura era possível. Eles pastoreavam ovelhas, cabras e gado bovino. O cavalo não era domesticado, tornando difíceis as viagens de longa distância. Antes do fim daquele milênio, os indo-iranianos também começaram a se fragmentar. Um pequeno grupo tribal se moveu para o oeste, em direção ao Planalto iraniano, e outra facção se moveu para o leste, em direção ao Vale do Indo. As duas facções desenvolveram uma variação da língua indo-europeia original. O grupo que permaneceu nas estepes falava um dialeto chamado Avesta, distinto do grupo que se aventurou para o leste, que veio a ser conhecido como o grupo védico, que falava uma forma inicial de sânscrito. As duas facções indo-iranianas mantiveram contato devido à semelhança na linguagem, e semelhanças na cultura e crenças religiosas. Os indo-iranianos acreditavam que eventos naturais, como a noite e o dia, a mudança nas estações, e a existência em geral, eram resultado de inúmeras forças sobrenaturais controlando esses eventos. O povo védico chamava essa ordem cósmica de Rita, e Asha era o equivalente a Véstico. Asha incorporava virtudes como verdade, lealdade, honestidade e coragem. O princípio da falsidade chamado Druj se opunha a essas virtudes. Os indo-iranianos acreditavam em múltiplas divindades, e praticavam uma religião repleta de rituais envolvendo sacrifícios variados. Os rituais também consistiam em cantar hinos líricos dedicados a muitas facetas da natureza. Os encantamentos pretendiam formar um vínculo entre o devoto e o espírito, que se acreditava habitar em todos os elementos naturais como sol, lua, fogo, água, terra, ar, etc. Os indo-iranianos das estepes dividiram sua sociedade em 3 grupos distintos: sacerdotes, guerreiros e lavradores. Alguns estudiosos adicionaram um 4º grupo, os artesãos envolvidos em carpintaria, cerâmica e coisas do tipo. A força motriz para uma vida pacífica e harmoniosa era a adesão à lei natural. Havia um fervor religioso entre essas pessoas, mas o ardor não era resultado de nenhum conhecimento ou compreensão de uma força suprema adquirida por experiência ou aprendizado. Havia uma divindade para tudo que essas pessoas encontravam. Suas crenças eram mais panteístas do que qualquer outra coisa, e eles eram incapazes de articular a origem ou morada dessas divindades. A devoção a múltiplas divindades surgiu da ignorância sobre a origem dos fenômenos naturais. Os movimentos dos corpos celestes pareciam místicos, instilando medo na população, o que levou à superstição. Incapazes de ver o que guiava o movimento das estrelas, nuvens, sol e lua. Essas pessoas acreditavam que uma divindade invisível residia nesses corpos controlando o destino da humanidade. Acreditava-se que as forças do mal residiam na escuridão e, portanto, o anoitecer era visto com grande preocupação. Essas supostas entidades malignas, abominando a luz, supostamente se escondiam ao nascer do sol, e, portanto, o sol era venerado pelas pessoas. A lua cheia também era adorada, pois se acreditava que a lua brilhante restringia as atividades dos espíritos malignos. A lua nova, por outro lado, sendo invisível, era um momento para se abster ou limitar quaisquer empreendimentos, pois as forças malignas estariam a todo vapor com suas atividades e negariam os esforços humanos. A ferocidade dos animais selvagens era vista como forças demoníacas, tomando a forma de animais para causar a destruição dos seres humanos. A vaca, por outro lado, por exemplo, não causava estragos, mas fornecia sustento e ajuda em empreendimentos agrícolas, e por isso era reverenciada como um avatar de uma divindade benevolente. A vaca ainda é considerada um animal sagrado entre os hindus na Índia moderna. Seus templos são adornados com esculturas bovinas, e a vaca é uma parte importante de suas festividades religiosas. O ato diário de adoração entre os indo-iranianos era chamado de yasna, que significa sacrifício ou adoração, e envolvia oferendas e orações para divindades que presidiam os elementos naturais mencionados anteriormente. Os sacrifícios yasna tinham a intenção de significar que várias divindades exigiam que o devoto não apenas aproveitasse tudo o que a natureza fornecia, mas também retribuísse à natureza para o sustento contínuo da vida. Se as divindades não fossem apaziguadas pelos seres humanos, acreditava-se que essas divindades infligiriam calamidade para as pessoas. A adoração também se estendia a divindades abstratas como glória, lealdade, justiça e amizade, entre muitas outras que eram personificadas.
Os indo-iranianos desenvolveram hinos para todas as forças da natureza, incluindo os conceitos abstratos já mencionados, invocando-os para bênçãos e implorando sua ajuda em tempos de angústia. Esses hinos eram chamados de Yashites, e havia um Yashit para cada divindade chamada de Yazata. Alguns dos Yashites ainda são recitados hoje por muitos zoroastrianos tradicionalistas praticantes. Embora os Yashites dedicados aos Yazatas personifiquem essas supostas divindades, os Yazatas não são seres antropomórficos vivendo em um céu distante, mas sim forças personificadas da natureza que eram veneradas. Os sacerdotes entre os indo-iranianos eram os eruditos que compuseram esses hinos como poesia, hinos que eram então transmitidos oralmente aos leigos. Os hinos eram poeticamente metrificados para facilitar a memorização, sendo transmitidos de geração em geração através dos séculos. A arte da escrita ainda não havia sido desenvolvida durante esses tempos, e mesmo mais tarde, quando escritas e símbolos foram desenvolvidos, eles não foram de imediato usados para registrar os hinos dedicados às divindades, os quais ainda continuaram sendo transmitidos oralmente. Oferendas de madeira seca como combustível, incenso e gordura animal para santificar o fogo, eram parte do ritual Yasna. As oferendas para a água eram preparadas com leite, e o suco obtido da trituração dos caules do que poderia ter sido a planta efedra, chamada de Raoma na língua Avestan, e Soma em sânscrito. O suco do Raoma, supostamente, dava inspiração aos poetas, fortalecia os homens para lutar contra adversários, e dava aos sacerdotes a inspiração divina. A crença em uma ligação entre seres humanos e animais exigia que a oração consagrasse os animais sacrificados ao fogo. Os indo-iranianos acreditavam que a consagração solenizava a absorção do espírito do animal em uma divindade chamada Geush-Urvan, traduzida literalmente como alma do touro. Urvan é a palavra védica para alma, e Geush é um termo genérico para gado. O sacrifício de sangue supostamente fortalecia essa divindade que aparentemente cuidava de todos os animais úteis ao ser humano. Assim, sob o comando dos sacerdotes da época, a personificação de espíritos abstratos deu ao povo tribal uma noção de como o universo funcionava. Sacrifícios e oferendas rituais para essas divindades personificadas deram ao povo tribal um sentimento de controle sobre o seu destino. Essas práticas continuaram até a Idade do Bronze, quando Zaratustra nasceu. Então essas crenças foram, posteriormente, consideradas erradas, e condenadas por Zaratustra em suas doutrinas.